Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Este é mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder difundir a palavra de Deus. Nesse instante vamos orar para que o Espírito de Deus venha revelar a sua palavra. Então vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos a sua graça e o teu poder. Nos ensina, Senhor, nesse instante. Precisamos que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas através de tua palavra, acrescentando fé, Senhor meu Pai. Porque sabemos que o mundo é mau, sabemos, Senhor meu Pai, que as coisas estão se avolumando, sabemos, Senhor meu Pai, que as coisas estão cada vez piores. Então, Pai, que o Senhor esteja nos direcionando em tudo, para o louvor e honra da sua glória. Fala conosco, Senhor, direciona-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo de número 6, versículo de número 68. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe. Então aqui nós observamos, como nós já havíamos difundido várias vezes, sobre o capítulo 6 de João, vejamos que naquela época, onde havia escassez de alimentos, quando apareceu Jesus ali, com a multiplicação dos pães, que de repente ele pegou e deu pão para todo mundo ficou farto, e comeu ali peixes, Então observe bem, meus amados, que essas pessoas se sentiram supridas. Então, eles queriam o quê? Fazer de Jesus o seu rei. Então, de repente, Jesus apareceu ali, dando pão, dando peixe para todo mundo, dando comida para todo mundo, provisão, e de repente aquelas pessoas foram atrás de Jesus e queria colocar ele como... Então nós temos que largar desse conceito que Jesus, ele é apenas aquele que vai suprir as nossas necessidades, aquele que vai suprir as nossas demandas. Isso aí é errado diante de Deus. Nós devemos ter o quê? Nós devemos ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento interpessoal com Jesus, Então isso nos leva a pensar que Deus é um Deus o quê? De relacionamento. Deus é um Deus que quer ter comunhão com o homem. Nós não podemos ver Deus apenas como aquele que vai suprir as nossas necessidades. Claro que quando nós servimos a Deus de coração, Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai suprir aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque isso faz parte da bondade de Deus, Isso faz parte do amor de Deus para conosco. Então, meus amados, observe bem que a palavra do Senhor diz, Ela fala assim, nós não precisaremos correr atrás de bênção, mas a partir de quando nós servirmos a Deus, fizermos a vontade de Deus, as bênçãos vão nos alcançar. Então nós temos que parar com esse negócio de ficar procurando Deus só por causa de bênção. Não, nós devemos procurar Deus para manter um relacionamento pessoal com Ele. Então isso é muito importante para nós. E aí o que acontece? Quando Jesus ele fala que é verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida, que ele fala do seu sangue, fala do seu corpo, as pessoas começaram a se escandalizar, as pessoas começaram a querer refutar Jesus, achando que ele estava louco, que ele estava doido, Como é que eu vou comer o corpo de um homem? Como que eu vou tomar o seu sangue? Eu não sou carniceiro. Então eles pensaram de uma maneira, totalmente materialista, mas Jesus estava falando isso de uma maneira o quê? Espiritual, Estava falando de um entrosamento mais profundo. Então, quando Pedro ele diz aqui, quando ele diz, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então veja bem que quando Pedro ele relata que só Jesus tem as palavras de vida eterna, nós devemos entender
que é só Jesus que pode suprir as nossas necessidades. Não estou falando aqui das necessidades materiais, mas as necessidades espirituais. É Ele que traz o alimento para o nosso espírito, é Ele que nos fortalece, é a sua graça, é o seu amor que nos fortalece, não é? Nós devemos entender isso, não é? Porque veja bem que a maioria das pessoas que nós conhecemos, até nos dias atuais, não é? Nós vemos que as pessoas elas têm tanta coisa, mas não são felizes. O importante é servir a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo vai perecer, o nosso corpo vai para a sepultura, né? E a nossa alma? Então nós devemos pensar nisso daí, meus amados. Devemos pensar nisso. Então isso é muito importante para nós entendermos o que vai ser falado, não é? Que nós devemos o quê? Devemos manter um relacionamento com Deus e devemos ter um relacionamento com Deus, você está entendendo? Um relacionamento pessoal para com o Senhor, para que Ele possa o quê? Fazer com que nós venhamos a ser fortes mediante as situações, para que nós venhamos a ter vitória nas situações. Porque a pior coisa que existe, meu amado, é nós passarmos por lutas e situações difíceis. E muitas vezes nós não termos aí um respaldo, um consolo, alguém para estar nos sustentando, nos dando graça. E Deus é essa pessoa que pode dar graça para mim e para você, para que nós venhamos a vencer as situações difíceis. Então, veja bem que Pedro ele falou muito bem, não é? Que Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, veja bem que aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que tem um relacionamento com Jesus, ele não tem alternativas, não tem. Ele pode ver os bens materiais, ele pode ver as coisas dessa vida, mas veja bem que ele vai ver que essas coisas aí são fúteis, não é? Tudo bem que nós precisamos aí para a nossa subsistência da comida e da bebida, mas o que é mais importante é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai estar nos fortalecendo, nos dando. Agora observe bem. Sabendo que Jesus ele tem as palavras de vida eterna, como que nós nos portamos diante desta palavra, desta revelação da parte de Deus? Não é? Será que eu e você entendemos que a nossa casa, o nosso lar, a esposa, o marido, os filhos, tudo o que nós temos é decorrente o quê? É decorrente de um suprimento do Senhor, e não somente o suprimento físico, mas principalmente o suprimento espiritual, de uma comunhão com Deus, de um relacionamento com Deus. Será que nós temos Jesus é o sustento para mim e para você? Por quê? Porque Jesus é o verbo da vida. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós observamos que todas as coisas estão sustentadas em Jesus. E nós devemos estar sustentados em Jesus. Então é muito importante que nós venhamos a manter o nosso relacionamento firme com Jesus Cristo. Por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Que tudo que temos, não é? A nossa casa, nosso lar, nosso emprego, o marido, a esposa, os filhos, tudo tem que estar o quê? Tem que estar sendo gerenciado em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Simplesmente porque, logicamente, que o mais importante de tudo que nós temos é a nossa vida espiritual, que deve também abranger toda a nossa vida. Toda a nossa vida como marido, como esposa, como filhos, você está entendendo? É a nossa vida espiritual. Está entendendo, meu amado e minha amada irmã? Então, fica aquela pergunta. O que adianta eu e você sairmos de Jesus Cristo? Né? Fica essa pergunta. Se você puder responder, responda. Não adianta nada, meus amados, nós sairmos de Jesus Cristo. Não adianta nada nós deixarmos Jesus Cristo. Não adianta nada nós abandonarmos Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte de toda a vida, não é? Agora é interessante nós notarmos em Romanos capítulo de número 8, versos de número 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observe bem, nós vemos aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Vemos aqui uma lista de uma série de coisas, não é? Veja bem, nada pode separar eu e você do amor de Deus. Nós não podemos ser separados do amor de Deus. Mas é um amor o quê? Primeiramente é um amor recíproco, né? Nós devemos entender isso. O que significa isso? Significa que como Deus, Ele nos ama em Cristo Jesus, nós devemos dar o nosso amor ao Senhor também. Eu e você devemos amar a Deus, não é? E de que forma que eu posso contribuir com este amor? A primeira coisa que nós devemos observar, que está, né, na palavra de Deus, diz assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, a primeira coisa que nós podemos aqui dizer que o nosso amor por Deus deve ser recíproco, significa que Deus ele derrama o seu amor sobre nós e nós correspondemos com a obediência. Não é? Então a primeira coisa que nós observamos, que nós devemos ser recíproco para com este amor de Deus. Né? A segunda coisa que nós podemos observar, que este amor de Deus está relacionado o quê? Ao meu irmão, está relacionado à sua obra. Então, é muito importante nós estarmos aqui salientando isso, porque tem gente que acha, eu vivo o amor de Deus, eu vivo o amor de Deus. Então quer dizer que não é importante para você, muitas vezes, a obra do Senhor, o teu irmão não é importante para você, quer dizer que você se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Será que eu me torno uma pessoa egocêntrica quando eu quero somente desfrutar desse amor, mas eu não me relaciono com Deus? Né? Não me relaciono com o meu irmão, não dou a mínima para com a obra do Senhor? Então isso é muito perigoso para mim e para você, porque isso aí vai se tornar o quê? Vai se tornar muitas vezes uma coisa onde nós vamos estar vivendo um egocentrismo. Então isso é muito importante, né? Então nós vemos também que o amor de Deus é também o quê? Abnegação, ou seja, eu tenho que me sacrificar por amor à obra de Deus, né? Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me dar pela obra de Deus, eu tenho que me doar pela obra de Deus, porque se nós formos ver o contexto, né, de Romanos, nós vamos ver as cartas paulinas, nós vamos ver Atos dos Apóstolos, veremos que a todo momento o apóstolo Paulo, ele está ali, né, está fazendo tudo para ensinar os irmãos, está sofrendo pela obra de Deus, pela pregação, pela manifestação do Evangelho do Senhor. Então, veja bem que o Evangelho, veja bem que a obra de Deus, veja bem que os nossos irmãos, a quem nós cuidamos na casa do Senhor, se você é um obreiro, né, e você é um pastor, um presbítero,
Veja bem que todos nós que estamos envolvidos, nós temos que nos abnegar em prol da obra de Deus, né? E esta obra, ela é o quê? Ela é dividida entre os irmãos que estão na casa de Deus, não é? Então nós devemos entender essas coisas, não é verdade? Então, quando a palavra do Senhor nos fala aqui em Romanos 8, no versículo 31 em diante, até o 39, né? Sobre que o apóstolo Paulo ele coloca, né? Que nada nos separará do amor de Deus. Veja bem, meus amados, não é? Que este amor, ele deve ser o quê? Ele deve ser recíproco, não é? Esse amor, eu tenho que dar alguma coisa pela obra de Deus. Eu tenho que me esforçar em amar a obra de Deus. Eu tenho que me esforçar, porque o apóstolo Paulo a todo momento ele está se esforçando nas coisas do Senhor. Está se esforçando na obra de Deus. E isso é muito importante para mim e para você. Agora a pergunta é, será que nada pode me separar do amor de Deus? Então, todos nós devemos meditar, devemos fazer uma reflexão, não é verdade? Porque nessa lista que o apóstolo Paulo ele nos fala aqui, né? Olha só, no versículo de número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Agora nós vemos aqui também no versículo de número 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo relata isso aqui, significa com respeito às perseguições. As perseguições que nós iríamos sofrer por amor a Cristo. Paulo ele sofreu perseguições por amor a Cristo. Você está entendendo? E sofrendo essas perseguições, ele não desistiu de fazer a obra de Deus. Ele não desistiu de amar a Deus, de estar se relacionando com Jesus, de ter profundidade em Jesus Cristo. É isso que nós devemos entender. Agora nessa lista aqui, observe bem que não é colocado um quesito que é muito importante para mim e para você. Mas que quesito é este? O pecado. Então, se ele não colocou, quer dizer então que se cumpre o que está escrito o quê? Em Isaías 59, no versículo 1 e 2 e 3, que fala o quê? Que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Por isso ele não está podendo ouvir e também não pode ver. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então quer dizer que eu posso me separar do amor de Deus pelo pecado? Sim, é verdade. O pecado ele pode me separar do amor de Deus. O pecado, a transgressão, a iniquidade. Ah, mas estou na igreja, sabe o que é? E aí eu estou cometendo pecado, ninguém sabe da minha vida, ninguém está ali me vendo e Deus me ama. Não, está errado. Deus não conjectura com o pecado. Deus ele não conjectura, Deus ele não aceita a pessoa em pecado. Sim, claro, Deus pode ter misericórdia para a pessoa pegar e ser perdoada, né? A pessoa vai lá, se arrepende, se quebranta diante de Deus, e Deus vai lá e perdoa o pecado, Deus limpa a pessoa e Deus restitui de novo. Mas, porém, no entanto, quando a pessoa ela fica endurecida e quer continuar no pecado, meu irmão e minha irmã, não venha me dizer que você está com Deus, que Deus está conjecturando com isso, que Deus está derramando amor na sua vida, que você tem uma ligação de amor com Deus, porque você não tem. Eu também não tenho. Se eu tiver nisso também, eu não tenho. Está entendendo como é que é? Aí nós podemos ir lá em Juízes, capítulo de número 16. Não é verdade? Na onde o quê? Na onde Sansão estava ali com o Espírito Santo agia sobre a vida dele, né? Era ali a pessoa que era usada grandemente pelo Senhor. Mas a partir de quando ele se apaixonou por Dalila, ele pegou e teve ali um relacionamento com Dalila, quando de repente ele pegou e se misturou com o pecado, né, juntamente com Dalila, o que aconteceu? Podemos observar que de repente a palavra do Senhor diz que Sansão ele foi o quê?
O Espírito de Deus abandonou, o Espírito de Deus deixou Sansão. Por que deixou? Por causa do pecado. Meus amados, diz a palavra ali que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus saiu dele. Ele não percebeu. Então existe um perigo muito grande, né? Em que a pessoa pensa que está com Deus, mas o seu coração está tão endurecido, está tão envolvido no pecado, está tão envolvido na sensualidade, está tão envolvido na transgressão, está tão envolvido, sabe, na mentira, na hipocrisia, está tão envolvido em todos os pecados, que a pessoa não percebe. Eu estou em pecado, mas está tudo bem comigo e com Deus. Não está tudo bem não, meu. Me desculpe, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Para estar tudo bem, você tem que se arrepender, tem que se converter do seu pecado, tem que mudar o seu pecado. Porque aí sim, você estará participando do amor de Cristo. Aí sim, né? Nada vai te separar do amor de Cristo, desde que nós venhamos a viver o quê? Em santidade diante do Senhor, refutando o pecado, vivendo uma vida íntegra, santa diante do Senhor. Tá certo, meu irmão? Então que nós venhamos a guardar essa palavra, que essa palavra também é para mim, é para todos nós. Todos nós devemos tomar cuidado, porque o mundo está chamativo, as coisas estão querendo nos enredar, mas em nome de Jesus que nós venhamos a ficar firmes no Senhor. Tá certo? Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai Santo, nesse instante eu peço a Tua graça e o Teu amor. Direciona as nossas vidas e faça com que nós, Senhor, venhamos verdadeiramente a viver o amor de Cristo, para que o Senhor seja louvado e glorificado, nos direciona, nos fortalece. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Alcança o meu irmão e minha irmã, que ele possa, Senhor, ser restituído diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.